Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, esse dia de sexta-feira, abençoado por nosso Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A palavra de Deus nos mostra o servo do Senhor Jesus, João, escreveu a carta, o Apocalipse, o qual que teve uma revelação quando foi lançado ele na ilha de Patmos. Naquela época, a igreja primitiva era muito perseguida, e a palavra de Deus nos diz que até chegou a colocar João dentro de um tacho cheio de azeite quente. Quando Deus lança um projeto na vida de alguém, pode acontecer tudo na vida dessa pessoa, mas o projeto que Deus tem falado, tem lançado naquela pessoa, vai se realizar. Como João era um servo do Deus Altíssimo, discípulo de Jesus, fazia de tudo para que ninguém dos discípulos não viesse anunciar a palavra de Jesus, sabendo que Jesus é o próprio Messias, o Salvador do mundo, o libertador de Israel e o Rei do mundo. E a palavra de Deus nos diz que jogou João de um tacho cheio de azeite e quente, não danificou um fio de cabelo da sua cabeça. Aí viu que não adiantava, aí lançou ele na ilha de Patmos, aonde que tinha fera, selvagem, bárbaro, para matar ele. Mas quando foi lançado ele na ilha de Patmos, Jesus deu revelação para ele, o Apocalipse, os acontecimentos. O que significa Apocalipse? Significa
Glória a Deus. O escatológico, os acontecimentos do futuro. João teve o privilégio de escrever o Apocalipse e mostrando o qual que Jesus estava fazendo na vida dele. E a palavra de Deus nos fala: o anjo de Deus apareceu para ele e ele se dobrou seu joelho diante do anjo. Aí o anjo diz: levante, não faça isso contigo. Eu sou teu conservo e o conservo dos teus irmãos. Escreve este livro, o Apocalipse. E a Bíblia nos fala que ele teve a visão, subiu ao céu, e naquele momento ele contemplou a glória de Jesus, a glória de Jesus Cristo nas mansões celestiais, e ele não o conheceu. Aí foi revelado para ele o Apocalipse, os acontecimentos do futuro, do qual que há de acontecer no futuro, o escatológico. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela que o qual que ele escreveu, o Apocalipse, o qual que também Jesus falou no livro de o Evangelho de Mateus, capítulo 24, o que há de acontecer no futuro. A humanidade tem observado isso, mas a humanidade não tem entendido do qual que está acontecendo. Tudo que está acontecendo no dia de hoje é o qual que a Bíblia nos relata, do qual que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do qual que os discípulos se aproximou dele, dizendo: mestre, que tempo o Senhor há de voltar? E que tipo de sinais há de acontecer? Jesus disse dessa maneira, no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus disse: acautelai-vos, que nos últimos tempos há de acontecer muitas coisas, que muitos virão no meu nome dizer que é Cristo, mas não é. Aí começou a falar os acontecimentos que há de acontecer: rumores, guerra, terremoto, pestilência, fome em todos os vários lugares. Se for pelos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. A palavra de Deus nos mostra. Antigamente nós não via criança com problema de enfermidade, com sequela de doença. E hoje você pode observar que muitas das crianças nascem com sequela de doença. Antigamente não tinha isso. É os sinais do qual que Jesus tem falado em Apocalipse, que João tem escrevido, os acontecimentos que há de acontecer: guerra contra nação, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, uma desavença entre a família. Nós temos contemplado isso. Quantos filhos que é desobediente ao pai, à mãe, não tem aquela credibilidade como era antes,
Quando o pai ou a mãe olhava assim diferente para o filho já sabia o que o pai estava falando, daquele sinal. Hoje não tem isso. É os sinais do qual que Jesus tem falado. Quando acontecer isso, porque a Bíblia nos fala, Jesus diz, isso não é o fim, mas o início das dores. Entregue sua vida a Jesus. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus te convida para entregar sua vida ao Senhor Jesus. O mundo está desavesso. O mundo está para o mal a pior. Uma violência muito grande, uma maldade muito grande. A palavra de Deus nos fala, se o pecado multiplicar, o amor de muitos esfriará. Está acontecendo isso. Está acontecendo todas essas coisas, porque Jesus está às portas. Jesus estará voltando em duas fases. Uma, hoje, nesse momento, muitas pessoas estão morrendo por aí. Jesus está voltando para ele ou para ela. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E a segunda fase é quando Jesus vir buscar a sua igreja. A igreja lavada e remida com teu sangue. A igreja que fugiu da realidade deste mundo. Jesus pode voltar para você hoje. E como está a sua vida diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor, do nosso Criador? Como está a sua vida? Se você não tem fazido um compromisso com o Senhor Jesus, como está a sua vida diante de Deus? Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a condenação, a perdição, a juízo de Deus, a ira de Deus vai cair sobre ti. É por isso que eu estou aqui trazendo a genuína palavra de Deus ao seu coração, trazendo um alerta para com a sua vida, porque Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você hoje. Meu Deus, quantas pessoas que eu tenho fazido apelo, quantas pessoas que eu tenho fazido apelo, e muitos morreram. Uns aceitaram e outros não aceitaram. Aquele que aceitou, morreu, está no paraíso, aonde que Jesus mesmo falou para aquele homem: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo tu estarás no paraíso. Quando ele foi crucificado, Jesus, ele preparou um lugar. Jesus preparou um lugar de descanso para nós. Ele nos prometeu, Jesus nos prometeu de nos voltar para buscar a sua igreja, a igreja preparada, a igreja remida, a igreja separada por nosso Deus. Entregue sua vida a Jesus. Desde que Jesus veio reinar a sua vida, para que Ele possa fazer que você possa alcançar a sua salvação. A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. E se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, Deus não vai colocar por inocente. Eis que se Ele vem, o meu galardão está comigo.
para dar a cada um segundo a sua obra. Mas eu tenho fé, mas morta a obra. A fé sem a obra é morta. Você tem que ter a obra. Não basta você só acreditar. Todo mundo acredita. Satanás acredita. A palavra de Deus nos fala que ele crê, estremece, mas não obedece. Ele acredita. Ele tem fé. Ele acredita em Deus. E é por essa razão que ele faz de tudo para você não alcançar a sua salvação. Ele faz de tudo para mim não alcançar a minha salvação. Ele faz de tudo para mim não estar aqui anunciando a palavra de Deus ao seu coração. Ele faz de tudo para me barrar, para me matar, para me destruir, porque ele sabe aonde que Deus, que o Espírito Santo de Deus me leva, a palavra de Deus é anunciada. Eu faço apelo com a sua vida de novo. Entregue sua vida a Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o 33. Versículo 32 diz: aquele que confessar o homem, eu me confessarei diante de meu Pai que está aí no céu. Versículo 33: mas portanto aquele que negar o homem, eu me negarei diante do meu Pai que está aí no céu. Confessa e você alcançará a misericórdia de Deus. O galardão está nas mãos do Senhor Jesus, para entregar segundo o qual que a pessoa fez nesta vida. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar o bem, você plantar Jesus na sua vida, você vai alcançar a salvação. Se você plantar as coisas desse mundo, você vai colher a perdição. Misericórdia, pregador. Como você tem coragem de falar isso? Eu tenho que falar a verdade. Se você entregar a sua vida, quando eu falo colher, plantar Jesus na sua vida, é a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, desde que a palavra de Deus vem fluir dentro do seu coração. Aí você vai colher a salvação. Mas se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai colher a perdição. Se eu falar para você para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno, você vai dizer: eu quero ir para o céu. O inferno é sofrimento. Eu quero um descanso. Então, para você quer um descanso, então entregue sua vida a Jesus Cristo. Aí você terá a sua salvação. Meu Deus e meu Pai, eu oro, eu coloco as pessoas ao teu cuidado, que só vem pelejar na vida deles, confirmar a tua palavra ao coração deles. Ó meu Deus, toma direção na vida deles, confirma o teu propósito na vida deles, em nome do Senhor Jesus.